Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje, do capítulo 4, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, parte 3. Tá? Agora nós vamos dar início à Era Napoleônica. Vocês lembram até a aula passada de que, junto com a burguesia, com os girondinos, Napoleão deu um golpe, chamado Golpe de 18 Brumário. Eu espero que vocês lembrem. E vamos dar início agora como foi esse governo, como foi o início desse governo, certo? Como foi metade do governo, que vai ser a aula de hoje. A era napoleônica foi o seguinte: o governo Napoleão durou cerca de 15 anos, tá? Entre metade dele chamado de o consulado e a outra metade o império, tá? Vocês vão já entender sobre o que são esses dois pontos, ok? O consulado e o império, certo? O consulado. Quando houve o golpe de 18 Brumário, eles não podiam instituir um novo rei, porque a Constituição não deixava. Lembra o livrozinho de regras? Então foi constituído o consulado. O que seria o consulado? Era um governo que era dividido em 3 cônsules, 3 pessoas, certo? Mas o poder de fato cabia ao primeiro cônsul. Quem era o primeiro cônsul? Ele mesmo, Napoleão Bonaparte. Ou seja, existiam 3 pessoas governando, que tinham poder, mas o cônsul, o primeiro cônsul, o principal, governava tudo, tinha poder. E essa pessoa era quem? Napoleão Bonaparte. Então, com o poder, Napoleão mandou prender os adversários e instituiu a censura, certo? Ou seja, quem era contra esse governo, ele prendia, certo? E ele não deixava que os jornais ou que as pessoas saíssem falando mal do seu governo ou falando coisas que ele não gostasse. Por isso houve essa censura. Mas aqui, os jornais só publicavam o que ele queria, fazendo dele uma figura adorada por todos. Tem até uma chavezinha que eu vou ilustrar para vocês, que é essa aqui, ó, a expectativa. Todo mundo achando que Napoleão era isso aqui, certo? Vocês estão vendo que primoroso, cara, que imagem, que imagem. Mas a realidade era isso aqui. Entendido agora como é? Porque a censura, certo? A expectativa, o que queria que todos falassem, a realidade. Mas Napoleão não deixava falar disso aqui. Ele queria que o povo visse isso aqui. Por isso a censura. Tá bom? A economia da era napoleônica foi boa, foi próspera. Ele agradou muito as pessoas que moravam na França, tá? Ele legalizou a distribuição de terras para milhões de camponeses, certo? Distribuiu as terras. Quem tinha muita terra teve que dividir com quem não tinha, um pedacinho lá, certo? Construiu estradas e pontes que melhorava a circulação de produtos, fazendo com que eles ficassem mais baratos. Criou o Banco da França, onde ele teria controle. Criou também a moeda padrão da França, certo? E acelerou o processo de industrialização da França, igual lá na Inglaterra, certo? Industrial, certo? Já a educação e o direito, Napoleão também foi bastante forte nisso aí, foi bem, onde ele criou o acesso à educação, certo? Ou seja, um acesso maior, mais ampliado. Criou mais escolas de ensino fundamental, porque agora ele é obrigatório para todas as pessoas, escola de ensino fundamental, e criou o Código Civil, são as regras, são o código de regras, certas pessoas. E esse código serviu de modelo para vários países, entre eles o Brasil. Ou seja, o Código Civil hoje, de como o civil deve se comportar, deve seguir as regras aqui no Brasil, foi inspirado lá na era napoleônica, que Napoleão criou. Tá vendo como isso é muito importante? A Revolução Francesa já também criou um bocado de coisa. Aí vem Napoleão, já criou outras coisas que ainda hoje tem essa inspiração, tá? E com essa popularidade em alta, com ele fazendo bem para a economia, fazendo escolas, fazendo um bocado de coisa, oxe, aí a população começou a gostar mais ainda dele. Começou a gostar mais ainda. E como ele estava sendo adorado por todo mundo, essa popularidade alta,
O que foi que ele fez? Ele fez 2 plebiscitos. Plebiscitos é tipo votar. Dizer às pessoas, o que vocês acham? Vocês querem isso ou isso? Então as pessoas iam lá, as pessoas comuns iam lá votar em qual dos dois queria. Tá bom? É tipo isso. É uma votação para escolher 2 opções, entre uma opção das 2. O primeiro plebiscito, ele pediu ao povo para votar se ele poderia, na verdade, se tornar cônsul vitalício. Ou seja, as pessoas foram votar em quê? Ou deixava Napoleão como cônsul vitalício, ou seja, para sempre, até ele morrer, ou não. E as pessoas escolheram deixar ele como cônsul vitalício, até ele morrer, sem sair de lá, tá? E 2 anos depois, ele fez o novo plebiscito, que foi para tornar imperador supremo da França. Ou seja, as pessoas agora iam votar. Eu deixo ele como vitalício aqui, até ele morrer, ou deixo ele como imperador? Escolheram como imperador, certo? Que dava mais poder ainda. É tipo um rei melhorado, tá? Então foi aí que deu início ao Império Napoleônico. Império, que vocês lembram, é quando um país, certo, começa a conquistar outros países, tá bom? Fazendo guerras, conquistando mais terras. Isso é um império, certo? Então Napoleão, ele começou a ganhar mais terras, ao expansionismo militar, ou seja, fazendo guerras, certo? Querendo expandir seus territórios. Ele declarou guerra a muitos países, ganhando de quase todos. Ou seja, todo ele queria crescer. Os vizinhos dele ali, tudinho, oxe, nenhum ficou perto. Foram todos conquistados. Mas, claro, nem todos foram conquistados. O seu pior inimigo, o maior inimigo, era a Inglaterra, certo? A Inglaterra possuía a maior tropa naval do mundo e Napoleão não conseguiu derrotar. Felizmente, né? Lá ele tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque a Inglaterra é uma ilha, certo? E só chega nessa ilha de barco, né? E Napoleão não tinha um exército bom no mar. Ele tinha um exército bom na terra. Mas, né, fazer o quê? A Inglaterra é poderosíssima, a Inglaterra era chefe de tudo, a Inglaterra era fodona, tá? Lembre-se disso. Então, Napoleão, com raiva da Inglaterra, o que foi que fez? Napoleão então declarou o bloqueio continental. Professor, o que é esse bloqueio continental? Preste atenção. Na página 58, vocês vão ver esse bloqueio continental. É o seguinte: a Inglaterra, ela era a dona do mundo praticamente. Vendia produtos para todo mundo, comercializava com todo mundo, emprestava dinheiro a todo mundo, certo? Só que como Napoleão conquistou toda a Europa, o continente europeu, o que foi que ele fez? Ele disse, ó, vocês aqui que eu conquistei não podem mais comercializar, não podem mais ser amiguinhos da Inglaterra. Vocês têm que parar com isso. Ou seja, ele queria fazer com que a Inglaterra não vendesse mais ao continente, fazendo esse bloqueio, fazendo essa parede. A Inglaterra agora não venderia mais, iria ficar falida, certo? E ele disse o seguinte: quem não aderir, quem não seguir o que ele mandava, ele fazia o quê? Invadia. Um desses países que foi invadido foi Portugal. Porque Portugal devia muito ter a Inglaterra. E não podia deixar de comercializar, de ser amiguinho da Inglaterra. Aí Napoleão foi e disse assim, ah, é assim Portugal? Pois espera aí que eu vou já ir conquistar você. Foi então que Napoleão foi conquistar Portugal e a família real veio para o Brasil. Que aqui é outra história que a gente vai ver lá na frente. Tá bom? O Império de Napoleão, ele conquistou tantas terras, tanta terra, que a expansão máxima, certo? Se deu em 1812, ou seja, ele não tinha mais como conquistar outras terras. Todos os países ao redor ali da França foram conquistados. Napoleão conquistou todos. A gente pode ver aqui na página 58, ó, um mapazinho que a gente pode ver, ó. Todo esse território ou era conquistado da França ou era aliado. Ou seja, se você não seguisse o que ele mandava, era o que? Invadido, tá? Para vocês verem como Napoleão era um cara bem bruto. Era pequenininho, baixinho,
desse tamanhozinho, no cavalinho rei branco lá, vocês viram a imagem, mas o bicho era bruto. O povo tinha medo dele, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula é mais ou menos isso, é dar início ao Império Napoleônico, a Era Napoleônica. Lembrando que existiu dois períodos, o cônsul, que é o consulado, e o império, tá bom? Como ele conseguiu ser imperador, como ele melhorou a economia e como ele melhorou a vida civil das pessoas. E na próxima aula a gente vai ver como ele chegou ao seu ápice, chegou ao seu máximo e começou a decair, começou a perder poder até morrer, tá? Até ser morto, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.